Ora, bom dia a todos os nossos irmãos, estou aqui na igreja, e bom dia para aqueles que estão olhando pela internet. Realmente este serviço é uma bênção para todos. Vou pedir ao nosso irmão Luís Rezende para ir à frente para trazer para mim para nós orarmos esta manhã. Vamos para então em pé, let's stand please. I rejoiced when they told me, let us go into the house of the Lord. Eu me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. And it is wonderful when the brethren live in unity with God and with each other. E é maravilhoso quando os irmãos vivem em união uns com os outros na casa do Senhor. And we pray, Heavenly Father, that indeed you will help us, each one of us. Nós oramos, Senhor, que tu nos ajudes, cada de nós, To accomplish the very commandments that you have commanded us to do. para alcançar os teus mandamentos que tu, Senhor, nos mandas fazer. Help us to live in unity and love with each other. Ajuda-nos a viver em união uns com os outros. And help us to indeed show love towards you. E ajuda-nos, Senhor, a mostrar o nosso amor a ti, Senhor. Heavenly Father, we commit into your care those among us who are sick. Nós entregamos nas tuas mãos aqueles que se encontram doentes esta manhã, Senhor. We pray that you help each one of them to trust in you. Nós oramos que cada deles possa confiar em ti. And may your will be done in their lives. E que tu sejas, Senhor, tudo nas tuas vidas. We commit into your care the missionaries. Encourage each one of them. Nós entregamos os missionários também nas tuas mãos e que tu cuides de cada deles, Senhor. And we pray that you bless the message that will be preached in this church and all over the world. E nós oramos também pela mensagem que vai ser pregada esta manhã aqui nesta igreja local, mas também pelo mundo fora. We ask all this in the name of Jesus. Amen. E nós pedimos tudo isto no nome da Santo Filho de Jesus Cristo. Amém. Amen.
poderes sentar, porque eu vou tirar uma malha para eu fazer. Queremos agradecer, Senhor, porque permites que a gente possa dar-te aquele pouco, para que seja para a tua obra, Senhor, e para que ajude a prosseguir e trazer almas para junto a ti, Senhor. Em nome de Filho amado, eu peço e agradeço. Portanto, irmãos, sendo assim, vamos colocar de pé para louvar ao Senhor. Vamos pedir então à irmã Suzy que vai na ler a passagem que se encontra na 1 Coríntios, na 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao 13. Por favor. E diz a palavra do Senhor: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno,
O amor não é invejoso, o amor não se vangloria e não se ensoberbece. Não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. E não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente. Como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor. Amém. Amém. Esta mensagem que nós hoje vamos falar é com respeito ao facto que ontem milhões de pessoas no Canadá e nos Estados Unidos e outros países celebraram o dia do Valentine's Day, que em português seria o Dia dos Namorados, para mostrar amor às pessoas que estão perto de nós, especialmente marido, esposa, filhos e filhas e pessoas que nós conhecemos muito bem. E Deus nos levou para hoje falar acerca não do Dia dos Namorados, mas do amor. Há 2000 anos atrás, um homem perguntou ao Senhor Jesus qual era o maior mandamento. E Jesus respondeu: o maior mandamento é amares a Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todo o entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e todos os profetas. Ora, a mensagem principal que hoje gostaria de dar a vós é que nós, cristãos, devemos de olhar, examinar bem as palavras que Jesus disse. Que o maior mandamento é amar a Deus e amar o nosso próximo. E se fizermos isso, cumprimos toda a lei. A Bíblia diz em 1 João 4,8 que Deus é amor, é o caráter de Deus. E Deus mostra amor a pessoas que não merecem. Sabe que o sol que liga tanto para aqueles que creem em Deus e amam a Deus, e para aqueles que até blasfemam o nome de Deus. E Deus manda o sol para eles, para a maioria das pessoas. A chuva vem para os fazendeiros que têm fé em Jesus Cristo e o amam. E manda a chuva para a maioria das pessoas que não amam a Deus e não têm fé em Jesus Cristo. E nem se interessam de Deus. E Deus manda a chuva para eles. Tanto para um como para o outro. Quando Cristo morreu naquela cruz, ele mostrou o amor de Deus para o mundo inteiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse aos seus apóstolos: tenham fé nele. O novo mandamento que vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nisto conhecerão com os seus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O que Deus quer de nós é amor. Infelizmente, nem sempre, às vezes, a gente mostra amor. É triste. Isto é evidente quando nós lemos em Apocalipse capítulo 2, 4, em que Jesus repreendeu a igreja de Éfeso, em que ele mostrou coisas boas que eles tinham, mas depois disse: tenho uma coisa contra vós.
deixaste o teu primeiro amor. Ou contra isso, deixaste o teu primeiro amor. Sabe, queridos irmãos, que 30 anos atrás, mais ou menos, o apóstolo Paulo escreveu uma carta para a igreja de Éfeso. E ele escreveu desta maneira, lemos isto em Efésios capítulo 1, e o versículo 15 a 16. Porque ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para todos os santos, não cesse da graça de Deus por vós. 30 anos depois está Jesus dizendo, uma coisa contra vós, perdeste o primeiro amor. E se não arrependeres, eu vou castigar. A igreja de Coríntios, irmãos, foi uma igreja que Deus abençoou com todos os frutos, com todos os dons espirituais. E sabe que esta igreja falhou, faltava um louvor. 1 Coríntios capítulo 13, que nós olhamos para este capítulo de uma maneira extraordinária, devido às palavras que lemos ali, foi uma repreensão à igreja. Foi uma repreensão à igreja. Faltava um louvor. Na igreja. Na própria igreja. As pessoas estavam usando os dons erradamente. Criaram contendas, divisões, de orgulho. Pensavam mais superiores uns aos outros. Andavam cobiçando os dons uns dos outros. E Deus, vendo aquilo tudo lá no céu, mandou o apóstolo Paulo escrever uma carta para arrepender a igreja. Estavam usando os dons de Deus de maneira que Deus não aceitava. De maneira nenhuma. E repreendeu-os, mostrando, isto é o que eu quero. Este é o maior dom que um cristão pode mostrar. Não é os dons espirituais que tem dado, é o amor. Quando o Espírito Santo entra no nosso coração. E está na nossa vida. A palavra amor, neste capítulo, é a palavra agape. Na língua grega, há várias palavras para nos estar de diferentes tipos de amor. Os irmãos já ouviram a palavra Filadélfia. A palavra Filadélfia é uma palavra grega que nos fala do amor entre irmãos. Filéu. Há o amor que há entre marido e esposa, tem outro nome. O homossexual tem outro nome. Mas o amor que Deus mostra para nós é agape. E é isso que Deus quer que a gente mostre uns para os outros, é o amor agape. Vejam a maneira como o apóstolo Paulo começa repreendendo que os cristãos estavam usando os dons do Espírito Santo erradamente. Reparem bem no capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mesmo que tenhas o dom de falar línguas, e não tivesse caridade, a palavra caridade significa amor, e não tivesse amor, seria como o quê? Como um metal que soa, ou como um sino que tinha. Os irmãos já ouviram um sino tocar? Bem alto, mas não dura muito tempo. Para. E então o apóstolo Paulo, usado por Deus, está dizendo àqueles cristãos que estavam se gabando do dom de falar línguas. E ele descreve, ainda que você falasse, tem esse dom, mas se você não mostrar amor, você é como um sino que tinha. Um tal que soa. É uma coisa fria. Não dura muito tempo. E Deus não está contente convosco. Vocês têm um coração frio. Falta de amor. Uns para com os outros. Versículo 2. E ainda que tivesse o dom de profecia, e mesmo que você tenha o dom de profecia, mas não tivesse amor, para Deus, esse dom está sendo usado erradamente. Não tem um valor. E conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e mesmo se você tem o dom que Deus tem dado a você de conhecer os mistérios, e tivesse toda a ciência, conhecimento de Deus, e não tivesse amor, para Deus não tem nenhum valor. Não presta para nada.
e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Aos olhos de Deus, você não é nada. Você pensa que é uma coisa, você não é nada. Não tem valor. A coisa mais importante não é o dom de fé, nem fazer milagres. É o dom de amar as pessoas, como Deus quer. E ainda, versículo 3, e ainda que servisse toda a minha fortuna para sustento dos pobres e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Os irmãos lembram-se da história quando Jesus contou aos seus apóstolos que estavam ali perto do templo e estavam os ricos que vinham com os saquinhos e chocavam com o dinheiro para as pessoas ouvirem o dinheiro por cá. Depois punham lá na caixa para que toda a gente soubesse que eles deram o dinheiro. E depois veio lá uma viúva que não tinha um saco cheio de moedas. Nem ninguém sabia que ela estava dando aquilo. Mas Jesus sabia. Jesus viu tudo. E ela pôs lá aquelas moedas que nem fez nenhum som. E lá caiu dentro da caixa. E Jesus disse assim, estás a ver? Aquela viúva está ali. Só deu duas moedas que ninguém ouviu, ninguém soube que ela deu. Mas Deus, meu Pai, viu tudo. Pois ela deu mais do que todos aqueles que estão ali. Porque eles deram aquilo que sobrava. Não é aquilo que eles precisavam, o que sobrava. Mas ela deu tudo o que tinha. Por isso, ela deu mais do que todos eles. Ela deu com amor. Tá? Deu com amor para Deus. Eles não deram com amor. E para Deus, a oferta de Deus não tinha nenhum valor. Eu às vezes, eu já me vejo essas coisas. Antigamente havia programas de televisão de pessoas darem dinheiro para caridades disto, daquilo, e depois um dizia assim, olha, tal fulano deu $100, oh, que grande coisa. Depois havia outro, olha, aquele deu $1000, oh, que grande coisa. Depois havia lá um recalhaço, deu $1 milhão, olha, aquele deu $1 milhão. Que grande homem, sim senhor. É para uma pessoa toda. Jesus disse, não sabe a tua mão direita o que faz a esquerda. Se deres uma coisa, não proclames a ninguém. Dá-o secretamente, e Deus lá no céu que vê, há um dia de recompensar. Não queres recompensa dos homens. Para Deus, não são preparados. Eu queria, irmãos, se você dá dinheiro para Deus, não proclame. Não diga nada a ninguém. Deus um dia há de te recompensar quando vê o que faz no fundo do teu coração. Faz em segredo para Deus. Faz porque amas a Deus. Mas não queres a recompensa dos homens. Nem as proclamações, ele fez isto ou aquilo ou outro. É uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos. Ajudar as pessoas, não está a reclamar. Fazer bem, não diga nada a ninguém. Faça para Deus. Mais nada. E depois diz aqui, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Nem o sacrifício que a gente faz deve ser feito com amor para com Deus e para com as pessoas. Porque se não fizeres com amor para Deus, isso não presta para nada. Olha, querido irmão, qual é a esposa que quer que o marido faça uma coisa para ela? Se ele não chama, está bem? E qual é o marido que fica contente quando a esposa faz alguma coisa e ele repara que ela faz, não porque o ama? Ele fica triste. Qual é o pai
que gosta que um filho faça uma coisa quando ele lhe manda alguma coisa e vê que o filho faz, considera fazer um sacrifício. Deus vê aquilo assim, não aceita isso. Isso não presta para nada. Essa ação. Nem o filho gosta que o pai faça uma coisa para ele e não o faz com ele. Quando você faz uma coisa aqui para uma pessoa da igreja, faça com ele. E se trabalha para Deus aqui na igreja, faça com o amor de Deus. Lembre-se disso. Porque se não fizer com amor para Deus, isso não presta para nada. Não tem nenhuma importância. Não tem nenhum valor. É lixo. Não é nada. É lixo. Não tem valor. Então, agora, depois de mostrar a importância do amor, agora nos vai mostrar realmente a maneira como Deus quer que a gente mostre o amor para com Deus e para com as pessoas. Reparem bem o que lemos aqui no versículo 4. A caridade ou o amor é aquele. É sofredor. E isso significa que o amor, quando é feito segundo o amor que Deus quer, é paciente com as ofensas dos outros ao nosso redor. Os irmãos já repararam que Deus é paciente para connosco? Já pensaram bem nisso? Muito paciente. Quando eu examino a vida dos apóstolos que estarem com Jesus Cristo e os erros que eles cometeram, havia um erro que eu às vezes quando leio até fico admirado. Cada um queria ser maior do que o outro. Qual é que ele vai ser maior? Estava sempre a pensar aqui. E várias vezes Jesus teve que os repreender por causa daqueles pensamentos. Mas a paciência de Deus. A paciência de Deus. No último ano, na última semana, Jesus mais uma vez os repreendeu acerca deste assunto. Era a Páscoa que iam celebrar. Ele tomou numa toalha e na água que estava lá, ninguém queria lavar os pés, porque não sei, pessoas muito importantes. E Jesus lavou os pés deles todos, e eles não queriam que lavasse, porque era o mestre, está claro. E no fim ele disse assim: vocês me chamam mestre, e tem razão, sou o mestre. Ora, se eu sou o mestre, e mostrei a vós ser servo de vocês, não quero ser grandes. Não é um servo maior do que o seu Senhor. Se eu sou humilde e um servo para vós, façam a mesma coisa uns com os outros. E repreendeu-os mais uma vez. A paciência. Às vezes as pessoas na igreja querem ser grandes. Mais importantes que os outros. Não querem servir os outros. Não querem fazer nada que realmente a pessoa fique pensando: olha, não faça isso. Isso é importante. Tudo é importante, irmãos. Para Deus é tudo importante. E deve ser feito com amor. Com amor, irmãos. O amor é paciente. Eu olho para a minha vida e digo: meu Deus, a paciência que tens comigo. Se fosse a mim, já me tinhas deixado há muito tempo. Mas a paciência que tens para comigo. E Deus está dizendo a nós: ter paciência com a tua esposa. Ela não é perfeita. Ter paciência com o teu marido. Ele não é perfeito. Ter paciência com os teus filhos. Ter paciência com os teus pais. Eles não são perfeitos. Ter paciência com os irmãos da igreja. Eles não são perfeitos. Todos nós caímos. Todos nós falhamos. Ser paciente, como eu sou paciente. Diz aí que o amor, além de ser paciente, diz aí no versículo 4, caridade sofredora é benigna. E a palavra benigna significa fazer bem a quem não merece. É o que essa palavra quer dizer. Fazer bem a quem não merece. Será que eu mereço que Deus mostre amor para comigo? Não.
De maneira nenhuma, irmãos. Será que você merece que Deus faça alguma coisa para si? Não, irmãos. Nada. Se Deus não fizer nada para nós, Ele é justo, pronto, perfeito em tudo. Mas Ele não está bom. É benigno. No Salmo 103, que é um salmo maravilhoso, diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Nem nos trata segundo as nossas iniquidades. Mas é misericordioso, piedoso para connosco. É paciente. E meu querido irmão, peça a Deus que enche o seu coração do amor do Espírito Santo na sua vida. E seja benigno para com as pessoas à sua volta. Que não é sem nada às vezes. Sabe que Jesus disse aos apóstolos, vocês ouviram dizer que amai o vosso próximo. Eu digo a vocês, amai os vossos inimigos. Bendizei os que maldizem vocês. Orai pelos que vos maltratam. E ajudai aqueles que vos perseguem. Sejai filhos do vosso Deus que faz bem a pessoas que não merecem nada. É o que Jesus disse a eles. Em Romanos capítulo 12, leiam isso com cuidado. E no 17 a 21, o apóstolo Paulo escreveu: ninguém se vingue nos outros, mas faça o bem às pessoas. Não repareis mal com mal, mas pagai o mal com o bem. Isto é mostrar dignidade. Fazer bem a quem não merece. Às vezes eu ouvi pessoas dizer assim, eu não posso falar com aquela pessoa. Ela não merece. Que palavras. Que palavras. Tão feias. Será que nos trata a nós assim, dessa maneira? Pois claro que não. Reparem o versículo a seguir logo ainda. A caridade não é superior, é benigna, a caridade não é invejosa. E a palavra invejosa aí significa que ela não é invejosa do bem das pessoas à sua volta. Não cobiça o bem que lhes tem feito às outras pessoas. Quando a pessoa é invejosa, mostra que não está mostrando amor agape na sua vida. Quando a pessoa anda a cobiçar aquilo que não pertence a ele ou a ela, não está mostrando amor. O mandamento último dos 10 mandamentos qual é? Não cobiçarás. Nada. Não comerás, não cobiçarás o teu próximo, nem a sua casa, nem o seu servo, nem a sua serva, enfim. Nada assim. Há pessoas que estão sempre olhando para as passagens das casas dos outros, em vez de olhar para a sua casa. Cobiçar a casa dos outros. A cobiçar o bem dos outros. Isto não é bom. Nós devemos estar contentes com aquilo que Deus nos dá. E dizer assim, graças a Deus que eu estou abençoado aquela pessoa. Não tenho inveja daquilo que Deus tem dado aos outros. Havia inveja naquela igreja e outros. Inveja na igreja, na própria igreja. Uns cobiçando os dons dos outros. Em vez de estarem contentes com o dom que Deus criou, não quero o dom daquele também. Deus, olhando para tudo aquilo, assim, isto está errado completamente. Escreve uma carta e arrepende aquelas pessoas. Reparem bem, a caridade não trata com leviandade. E a palavra leviandade significa que não atua de uma maneira ofensiva
a maneira como tu falas com as pessoas, fala com o amor. Não de uma maneira ofensiva. Sabe, meus queridos irmãos, às vezes não é aquilo que a gente diz, é a maneira como a gente o diz. É muito importante. A maneira como a gente fala às pessoas. E Deus que vê o coração vê a vossa maneira. Vê a vossa maneira. Não é assim que se fala. Fala com amor. Não julgues a pessoa. Pensa bem em ti. Antes de estás a julgar a pessoa. Tu também podes cair. Fala com amor. Eles estavam se importando uns aos outros naquela igreja. De uma maneira que era rude e ofensiva aos olhos de Deus. Na própria igreja. Não se soberbo, não é orgulhoso. A pessoa que ama a Deus não é orgulhoso. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, dá para graça aos humildes. Uma coisa que um bocado Deus não aceita nenhuma na igreja e nos membros da igreja é a vaidade e o orgulho. Pensar-se ser superior aos outros. Deus não aceita isso. Naquela própria igreja havia pessoas que pensavam que eram superiores aos outros membros da igreja. Na parte espiritual. Pensavam que eram mais espirituais do que os outros. E o apóstolo Paulo, que foi usado por Deus para fundar aquela igreja, e muitos deles tinham sido convertidos através do apóstolo Paulo, não estavam mostrando os frutos do Espírito Santo como devia ser. E o fruto maior era o amor. Não estavam mostrando isso. E havia orgulho naquela igreja. Diz aí que o amor, versículo 5, não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Irmãos, Jesus Cristo não buscou os seus interesses. Em 2 Coríntios, capítulo 8, lemos que Jesus deixou o seu lar da glória e tomou a forma de um homem e submeteu-se a nós por causa dos bons interesses nossos. Está aí. Ele pensou mais nos nossos interesses do que o seu próprio interesse. Lá ele era respeitado, adorado, submetido, reconhecido. Veio ao mundo e o mundo não o conheceu. Veio para os seus e os seus não o receberam. Imagine. A própria nação que devia respeitar Cristo o rejeitou. E o crucificaram na cruz. E morreu numa cruz. Rindo-se dele. E ele permitiu tudo aquilo que acontecesse na sua vida. Pelo bem nosso de nós. Imagine estar na cruz, ali a sofrer. E os líderes religiosos da nação a rirem-se dele, a escolher dele. E Jesus dizendo: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Mostrando amor a quem não merecia. Eles nem sabiam que eu estava ali morrendo, porque eu estava morrendo para nos ajudar a serem salvos. Eles nem sabiam disso. Ignorantes. E Jesus pensa mais no nosso bem do que no seu próprio bem. Pai, se for possível, passe minhas calças, mas seja feita a tua vontade, mas não a minha. Está a ver? Não a minha. Não os meus interesses, mas a tua vontade. E os interesses das pessoas do mundo. Ajuda-me a aceitar a tua vontade. E não a minha. Isto são coisas que é muito importante, irmãos. Quando eu vejo, todas as semanas, cada 2 semanas, vou à casa dos velhinhos, vê-los. E eu reparo que há lá pessoas, coitadas, estão naquela casa e os filhos não os visitam. Perderam
o amor ao pai e à mãe. Falta de amor. Só penso em eu, em mim e mais ninguém. Os meus pais não é importante. Eles não conhecem Jesus, infelizmente. Então estou fazendo as obras de uma pessoa que vive nas trevas e não pertence a Deus. Mas é terrível e vergonhoso quando a pessoa diz que é cristão e não pratica. É uma coisa vergonhosa. Bem feia. Quando não mostra amor. Deus quer ser pastor desta igreja com amor a Ele e com amor a vós também. Mas se eu não fizer com amor aquilo que eu faço, não presta para nada. E espero que vocês possam olhar para mim com amor. E me tratem com esse amor. Porque se não fizerem, então vocês também não prestam para nada. O amor é a coisa mais importante. Não se irrita. Há pessoas que ficam irritadas com a coisa mais pequenina. Ficam ofendidos. Com isto, com aquilo, com qualquer coisinha, ficam ofendidos. Ora, e queridos irmãos, sinceramente, e se acontecesse comigo, já tinha sido igreja. Se ficasse ofendido com tudo, e assim, isto nem vale a pena estar aqui. Mas aprendi, irmãos, e tenho orado a Deus sempre, meu Deus, enche o meu coração de amor, para que eu possa amar as pessoas como tu amas a mim. Porque ninguém é perfeito e todos nós falhamos. Ajuda-me. É bom quando o marido ama a esposa dessa maneira e não fica zangado por coisas às vezes insignificantes. Não presta para nada. Deixa isso estar mal. E a mesma coisa que a esposa. Ama o seu marido como Deus quer. Ela não é perfeita e também erra. Amai os vossos filhos da maneira como Deus quer que vocês os amem. E os filhos a mesma coisa aos pais. Ama o teu irmão na igreja e a tua irmã na igreja como Deus quer. Não é como tu queres, como Deus quer. Não suspeita mal. O amor não suspeita mal. Há pessoas que às vezes suspeitam mal. Quantas vezes tem pessoas que falam comigo, quem é que falou consigo acerca da minha vida? Estava a suspeitar que alguém falou comigo acerca da vida deles. Há uma coisa que eu aprendi, não quero saber a vida de ninguém, aqui na igreja. O que é que vocês fazem? Andam bem com Deus, isso quer. Mas agora está a perguntar isto ou aquilo, o que é que eu te faço? Não. Isso não é para mim. Nem eu quero ouvir essas conversas. Mas há pessoas que quando vêm à igreja pensam que puxam do ar, alguém disse alguma coisa a ela. Estão a suspeitar mal. Irmão, uma pessoa que ama a Deus e ama o próximo, não anda a suspeitar mal. Eu nunca me esqueço de uma ocasião, lá na América, estávamos a fazer um novo edifício e estava uma pessoa lá que estava a ajudar. E como sempre, eu gosto de trabalhar, a igreja me deu esse dom, graças a Deus por isso. E estava trabalhando lá, também na igreja. Tinha comprado um martelo bem caro. Ainda o tenho. E não sei como aconteceu, o martelo deixei de o ver. O que é que o diabo pôs no meu coração? O coração foi aquele sujeito. E estava a suspeitar que o homem tinha roubado o martelo. Mas não disse nada a ninguém. Ainda bem que não disse nada a ninguém. Suponhamos que eu fosse alguém. O problema que eu ia arranjar. Meses depois,
Eu, por acaso, estava lá no basement da igreja e reparei que olhei e vi que o martelo já está forrugento. Fui lá, era o martelo que eu tinha comprado. Naquele dia eu disse, oh meu Deus, veja lá o pecado que eu ia cometer se eu falasse daquela menina. Obrigado porque te calaste a minha boca, fechaste a minha boca. Eu nunca me ter suspeitado de mal daquela alma. Faltei o amor a ti e àquela pessoa. Foi uma lição para mim, irmãos. Não se suspeite mal dos outros. Há pessoas que às vezes estão pensando mal sem saber das coisas. A suspeitar mesmo mal das pessoas. Não façam isso. Isso é o diabo que está a tentar você. O amor não se suspeita mal das pessoas. Havia crentes naquela igreja que estavam suspeitando mal uns dos outros, irmãos. Mal uns dos outros. Isto foi uma repreensão à igreja. O amor não faz isso. Não folga com injustiça. Quer dizer que o amor não fica contente quando uma pessoa falha ou quando a pessoa perde alguma coisa. Não folga com injustiça, mas folga com verdade. O amor fica contente com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, o amor nunca falha. Meu querido irmão, a melhor coisa que um casamento tem para ter sucesso é o quê? É o amor. Você quer ter um amor feliz? Um casamento feliz? Mostre o amor de Deus na sua vida, um para o outro. O amor nunca falha. Faça isso, para ter certeza, o seu casamento está seguro. Uma igreja que mostra amor uns para os outros. Uma igreja que nunca falha, irmãos. E Deus abençoa aquela igreja. Porque Jesus disse bem claramente: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é como vocês querem, é como eu vos amei. E nisto todos conhecerão que vós sois meus discípulos se vos amarmos uns aos outros como eu vos amei. Os irmãos sabem que a igreja no primeiro século cresceu e cresceu, sabe porquê? Porque não havia maldade no coração daqueles cristãos. Eles morriam e sofriam com amor a Deus e às pessoas. E eles ficavam admirados. Como é que esta pessoa está sofrendo tanto e me ama? Já repararam a maneira como o apóstolo Paulo salvou aquele carcereiro em montar na prisão? O que é que fez o carcereiro perguntar: quem será que eu faço para me salvar? Foi o amor que ele viu no coração de Paulo. O que é que um prisioneiro que foi afligido e torturado injustamente, o que é que faz este homem ter compaixão de mim? E o homem viu: isto é o homem de Deus. Eu vi logo que Deus estava ali e foi salvo o homem. Deus o salvou naquele dia. Porque houve um apóstolo que foi castigado, maltratado, injustamente, mas mostrou amor. E Deus usou aquele amor e converteu aquele homem. Queres tu converter a pessoa da tua família? Mostra amor. O amor de Deus. Mostra amor. Queres tu converter o teu vizinho? Mostra amor. Não maltrates. Ora por ele. Ajuda-o. Mesmo quando ele às vezes não merece nada. O amor, diz aí o 8, de caridade nunca falha. Mas havendo profecias, havia alguns que lá o dom de profecia, serão aniquilados. O apóstolo Paulo diz: mesmo que você tenha esse dom de profecia, um dia vais aparecer. Havendo línguas, havia pessoas que lá tinham o dom de falar línguas, isso também vais aparecer, cessará. Havendo ciência, também vais aparecer.
Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Qual é a coisa perfeita? É quando Jesus quer voltar aqui à Terra. Quando Ele voltar aqui à Terra, não é preciso nem línguas, nem profecias, nem ciência, nada disso. É necessário. É em parte, mas nada. Versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Eu estava sendo crianças espiritualmente, irmãos. É o que eu posso falar aqui. Você é uma criança. Da maneira que vocês estão atuando, é uma criança que não compreende as coisas. Infelizmente, há cristãos que nunca crescem. São crianças. Da maneira como pensam e atuam, são crianças, não é nada. Espiritualmente, nunca vão animar. Mas logo esqueceram, homem, acabei, reparem, com as coisas de menino. Quando a pessoa não está madura, irmãos, para compreender que os dons do Espírito Santo, embora sejam bons para a igreja, mas são usados de maneira erradamente, Deus não aceita e não ajuda ninguém. A pessoa está atuando de maneira que Deus a considera como uma criança que não compreende as coisas. E aquela igreja, infelizmente, se repararem bem, quando esta carta, as coisas estavam ali como se naquela igreja era como se uma criança, irmãos, que não compreendia nada. E foi preciso um homem usado por Deus para escrever esta carta e repreendê-la. Os cristãos. Vocês são crianças, não é nada. Estão atuando coisas que Deus não aceita. Aos olhos de Deus, vocês pensam que são importantes, não são nada importantes. Vocês não são nada. Versículo 12. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Quando nós vimos a Jesus face a face, irmãos, então nós vemos tudo. Agora é só em parte, não é nada. Em parte. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, a caridade. Estas três, mas a maior destas é aqui, é o amor. É isto que vocês devem fazer. É mostrar o amor de Deus nas vossas vidas. Reparem, queridos irmãos, que o capítulo 12, em que o apóstolo Paulo está repreendendo uma igreja por causa da maneira como estavam usando os dons. No capítulo 14, mais uma vez, ele repreende a igreja por causa da falta de amor e da maneira como estavam usando os dons. E o capítulo 13 está no meio. É isto que eles querem. Que o amor cobre uma multidão de pecados. É isto que eles querem nas nossas vidas. E espero, queridos irmãos, que você pense bem nesta mensagem. Que peça a Deus que o ajude. Que o Espírito Santo enche o seu coração. Para que possa ter o poder de mostrar o amor agape nas suas vidas. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Vamos então terminar cantando o hino. E vou pedir à minha querida esposa para tocar com nós. Vamos para o pé. Yeah.
terminar em oração. Ó nosso querido Pai, que bênçãos maravilhosas que tu derramas sobre cada um de nós. Tu sabes, Senhor, o que nos alegra, e na tua casa nós temos comunhão, amor, a tua palavra a tocar as nossas vidas para nos ensinar como viver. Senhor, obrigado, porque tu não nos deixaste, Senhor. Tu cuidaste de deixar a tua palavra para que a gente glorifique o teu santo nome. Ajuda-nos a glorificar com este amor que tu deixaste para nós ensinar. Eu te peço do fundo de nossos corações, Senhor, que perdoes, Senhor, todos os nossos pecados, qualquer raiz, Senhor, aquela raiz amarga que às vezes se coloca nos corações, que tu tires, que tu nos faças esquecer, para que o teu Espírito Santo se alegre connosco, vendo corações limpos, corações de amor, porque só assim a tua igreja cresce, o Espírito Santo se maneja no nosso meio e faz milagres de salvação, de perdão, a quem ainda tem essas coisas que lhe tocam o coração e que não está vivendo naquele amor real como tu queres que a gente viva. Ajuda-nos, Senhor, a tomar esta missão e não nos esquecer que o amor aos teus olhos é tudo para ti. Ajuda-nos, Senhor, a praticá-lo. Eu te peço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.